Ei, gente, tudo bem? Um outro exemplo que eu quero falar do Velázquez, aí é quando ele já tá passando pro Velázquez por Velázquez. Ele já tá deixando para trás o Caravaggio, a pintura holandesa, e já tá se tornando quem ele vai ser, independente de outras influências, né? É o quadro Vênus ao Espelho, feito entre 1648 e 1651. Se a gente comparar esse quadro do Velázquez com algumas pinturas do Cinquecento, né, do Renascimento pleno, do mesmo tema, a gente vai ver como é que a percepção artística vai mudando com o tempo. No Vênus ao Espelho de Velázquez, a gente vê que Vênus vira de costas pra gente despreocupadamente, enquanto o Cupido segura um espelho para ela. O próprio espelho já é um truque usado para dar impressão de espaço. A iluminação do espelho e o reflexo nele já trazem um ar diferente, curioso para o quadro, vocês concordam? Porque ela está de costas para nós, mas a gente está vendo ela refletida no espelho. E aí, se a gente compara com um trabalho do mesmo tema, Vênus de Urbino, de Tiziano, do artista Tiziano, de 1538. Tiziano foi um artista que eu não falei, mas ele é renascentista, né, do Renascimento pleno, e ele fez essa Vênus de Urbino, que é o mesmo tema, né, basicamente o mesmo tema do Vênus ao Espelho. Essa Vênus de Tiziano é uma coisa muito mais pro divino, menos pro real, se a gente comparar com a Vênus do Velázquez. O nu de Tiziano é um nu divino, né? Não parece de carne e osso, tá além. Já o nu de Velázquez, você pode tocar, é um nu humano. Por outro lado, olha que interessante como é que ele mantém os contrastes de cor entre o preto, branco e vermelho, que aí é gritante, né? O fato dela estar de costas é um fato barroco, né? É uma desobediência à ordem, diríamos assim. E o pictórico, que a gente vem vendo, né, desde os primeiros trabalhos, mas que vai ficando cada vez mais de empaste, mais de mancha de pincel. Bem, aí nós chegamos na Mona Lisa do Barroco espanhol, que é o quadro Las Meninas, de Velázquez, de 1656. Las Meninas, na verdade, é um apelido e o nome oficial é a família de Filipe IV, ok? Rei da Espanha, junto com a rainha Mariana. O Velázquez era pintor da corte, super querido, já estava assim super íntimo da corte. Bem, para início de conversa, essa pintura é um mistério. Nossa, mas assim, os comentários, as especulações sobre ela dão pano para manga. Tanto é que a gente não vai poder chegar a nenhuma conclusão fechada, tá? São hipóteses. Bom, quando eu falo que essa pintura é um mistério, à primeira vista a gente não acha mistério nenhum, né? Quando você observa a cena, você fala, uai, o que tem de tão misterioso, né? De tão estranho nessa cena? A gente vê ali um retrato realista da vida na corte espanhola, com um artista pintando em seu estúdio e uma jovem princesa visitando-o com sua comitiva. Até aí, vamos identificar essas figuras primeiro, para a gente poder falar sobre o mistério? Então vamos lá. Bom, então eu falei que esse quadro foi pintado em 1656 e ele foi pintado no estúdio do Velázquez, no Palácio Alcázar, que era o palácio de Filipe IV em Madrid. Bem, no centro do primeiro plano a gente vê a princesa Infanta Margarida, que tinha 5 anos de idade. Era a filha de Filipe e Mariana.
Ela é assistida por duas damas de companhia da corte. Dona Isabel de Velasco, que está fazendo uma reverência para a princesa, e Dona Maria Agostina Sarmiento de Sotomayor, que se ajoelha diante da infanta Margarida, oferecendo-lhe uma bebida de um copo vermelho. À direita da infanta temos dois anões, Maria Barbola e o italiano Nicolas Pertussato, que tenta animadamente com o pé acordar um mastim, cachorro, sonolento ali perto dele. Atrás deles tem uma acompanhante da princesa vestida de luto chamada Marcela de Ulloa, que está conversando com um empregado não identificado. Lá atrás, à direita, a gente vê Dom José Nieto Velázquez, que era camareiro da rainha, também chefe dos trabalhos de tapeçaria real. Eles acham, inclusive, pelo sobrenome, que ele pode ter algum parentesco com o artista Velázquez. A gente vê ele ali parado, né, fazendo uma pausa, com um pé dobrado num degrau e no degrau abaixo o outro pé, o que deixa a gente na dúvida se ele está entrando ou saindo, se ele está chegando ou indo embora. O próprio Velázquez é retratado na cena ali do lado esquerdo da tela, atrás, né, de um cavalete, segurando uma palheta e pincel nas mãos. Em seu peito a gente vê uma cruz vermelha, que é símbolo da Ordem de Santiago, que ele recebeu em 1659, 3 anos depois que essa tela foi pintada. Então dizem que depois que o Velázquez morreu, o rei Filipe IV mandou pintar essa cruz lá, no quadro. Agora, a questão maior desse quadro é quando lá atrás a gente vê um espelho com duas figuras refletidas, que seriam o rei Filipe IV e sua esposa Mariana. Aí que começam as especulações a respeito desse quadro. Vamos lá. O que a gente pode pensar? Estaria Velázquez... Possibilidades. Estaria Velázquez pintando o rei e a rainha? Então, por isso, o rei e a rainha estariam fora da cena, fora do quadro, em pés, e, portanto, refletidos lá atrás. E aí, Velázquez estaria olhando para eles, né, e pintando o quadro, e por isso eles estariam refletidos lá atrás. E com isso, Velázquez estaria mostrando que ele estava pintando o rei e a rainha? Ou estaria Velázquez pintando ou se preparando para pintar a infanta Margarida, que estaria sendo preparada por suas damas de companhia? Ou, olha, essa possibilidade é muito legal. Será que, porque essa questão dos dois refletidos lá atrás, ela é meio controversa, porque pelo ângulo, se eles estivessem em pé atrás, né, depois dessa cena toda, o reflexo deles teria uma intervenção do cavalete, pela distância, pelo ângulo, e eles não teriam altura suficiente para estar retratados lá atrás só de meio corpo como que eles estão. Então, mais uma possibilidade deles, desse reflexo do que ele está pintando no quadro. Como se o espelho tivesse refletindo a pintura que o Velázquez estava pintando, que eram os dois. E aí tem uma outra hipótese, que eu acho que é uma hipótese muito louca, mas eu gosto dela, porque o quadro é bem grande. Então, será que não teria um outro espelho numa quarta parede, porque no quadro ele mostra duas paredes laterais e a do fundo, né, do estúdio do Velázquez. Então, na parede de cá, na quarta parede, não teria um enorme espelho onde o Velázquez estaria olhando para ele e pintando esse quadro, Las Meninas? Olha que coisa doida, que hipótese interessante.
Esse quadro ele tem uma relação muito doida entre vida e arte, porque nós somos os observadores, mas somos também a realeza, os dois. Nós estamos nos mesmos lugares, entendem? Ou seja, é um mistério que faz a gente pensar em várias coisas, na separação ou não entre vida e arte. Ele faz a gente refletir sobre isso. E a presença no quadro do próprio Velázquez é muito ousadia, porque ainda que ele tivesse preferência na corte, e tinha, porque nunca antes na arte ocidental um artista se mostrava igual aos príncipes. Velázquez fez a pintura, mas também vive no mundo da pintura. Ele está do nosso lado olhando a pintura, mas também na pintura olhando para fora. Por isso que esse quadro é muito doido. Dá nó na cabeça quando você começa a pensar sobre isso tudo. E uma coisa que eu achei muito louca, eu vi ele pessoalmente no Museu do Prado, em Madrid, e ele está colocado numa iluminação e num ângulo que ele chega a ser fantasmagórico. Eu gosto muito de falar dessa sensação que eu tive, porque o Velázquez, ele controla tanto a perspectiva atmosférica. Olha como é que ele consegue iluminar a sala, o estúdio inteiro, né? A luz banha de maneira diferente, obviamente, com intensidades diferentes, mas ela banha o estúdio inteiro. A gente vê que ela entra da janela, ela entra da porta, né? Da janela do lado direito, da porta lá atrás. E aí, quando você vê nessa iluminação do Museu do Prado, nesse ângulo que eles colocaram, você chega perto do quadro, o José Neto que está lá atrás, ele chega perto de você. Quando você afasta do quadro, ele se afasta também lá para trás. Então, tem um jogo de profundidade, de perto, de longe e de realidade tão louco. E aí fica uma coisa quase que fantasmagórica, assim. Eu fui 1000 vezes, chegava perto, aí o José Neto faltava pertinho, aí eu afastava, o José Neto, sabe, parecia que eu estava no espaço. Nó, muito louco. E esse tenho que dizer, porque foi uma experiência, né? E é o que eu falo, né? Infelizmente, a gente tem muito pouco contato real com a obra de arte, até para entender essas coisas que eu explico, que eu falo, né? Porque a imagem virtual, ela perde muito esses efeitos que a gente tem diante da tela, né? Na frequentação ali no museu, de pincelada, de efeitos de perspectiva, volume, tudo. E só para terminar, olha um close da Infanta Margarida, olha o pictórico do Velázquez, como é que é forte, como é que ele tem essa coisa, né, da pincelada para construir a forma, muito forte. E é isso, você pode chamar esse quadro simplesmente de barroco? Não, tá além do barroco, né? O Velázquez nesse quadro, ele pode ser considerado um precursor, muitas aspas, né, mas assim, já pensando também nas questões impressionistas, que são as questões da luz, fortemente, ok? Bacana demais esse Velázquez. Gente, aqui nós terminamos o Barroco Espanhol. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito obrigada, vejo vocês na próxima aula, Barroco Francês. E por favor, não deixem de me curtir e de divulgar o canal. Eu preciso de vocês. Beijo, tchau.